Pronto, tem. Está gravando. Bom dia, pessoal. Bom dia. Ele está assim, caminhando para o final, né? Para o final do nosso período, nosso curso especial. Nesse intervalo, eu vou providenciar um bocado de coisa. Conversei com um marceneiro para fazer um móvel planejado aqui para o meu escritório doméstico e melhorar as condições aqui de trabalho. Mas vamos e nada do computador, né? Não poder estar travando. Eu vou apresentar. Vamos lá, vou começar a apresentar. Compartilhar aqui. Bom, já demorou demais. É, vou- Essa imagem aí, que eu já tinha conseguido há algum tempo, é de uma caverna na Argentina. Eles chamam Caverna das Mãos. E o tema da apresentação é a evolução do senso estético, ou qual o significado biológico do senso estético. Por que estética é tão importante para a gente? O que significa a gente sentir beleza e feiura? Quando a gente olha para uma coisa e acha bonita, ou acha bela, ou acha uma coisa arrebatadora, isso é algo que é produto da evolução ou é só um conceito cultural? Tem a ver com a evolução, com biológica, com cultura. Vê que você pode notar que esse assunto está se integrando ao que a gente já viu antes. Está havendo uma integração. Até porque a abordagem de Katia Manduki é muito semelhante à de Catherine Pale, mas de um outro ponto de vista, certo? Considerando um outro ponto de vista, certo? Aí coloca colocando essas questões para a gente, né? Por que a estética é tão importante para nós? Reparem bem que ela está por toda parte, mesmo e sem ela não há, por exemplo, vendas, o marketing usa, ele é propaganda, certo? Vocês podem notar algumas fotos como eles enfatizam superfícies brilhantes, reflexivas, perdão, que é aquela superfície brilhante, um copo, eu estou olhando aqui, um copo com líquido e com aquele brilho, aquela transparência, aquele jogo de luz. Já tem autores que consideram, né, que a gente sentir atração por isso já foi uma consequência da atração pela água, à distância, pelos locais e pela, ou seja, pela satisfação que isso provoca. E isso tem realmente implicações evolutivas e adaptativas, né? E isso é anterior até o próprio gênero Homo, nossa, isso provavelmente é essa atração é coisa é bem anterior mesmo, é bem ancestral. Os animais têm que ter essa atração à distância por algo brilhante,
né, que representem superfícies com água. E isso favorece o quê? O encontro de fontes de água, certo? Tanto é que nós compramos pela beleza. Muitas vezes, na hora de comprar alguma coisa, a gente escolhe o que é o mais bonito entre duas coisas que têm a mesma funcionalidade. Às vezes pagamos mais por uma coisa mais bonita para colocar, que vai fazer compor nosso ambiente em casa. Não teria tanto design, tanto decoração de interiores, tanto arquitetos para, né? Mas outra questão é, que é isso um outro autor que coloca, é porque que achamos uma flor bonita e uma raiz feia. A gente vai ver isso. Porque certas coisas são feias e desagradáveis, outras belas e agradáveis. Os animais sentem também algo como belo. Ou o que é que eles sentem? O que está na consciência deles? Sem dúvida nenhuma, a atração, certo? O que uma fêmea, imagino que uma fêmea de pavão sente ao escolher um macho, ou um outro animal, ou uma fêmea tilonorrinco, como é que ela escolhe o parceiro dela a partir da construção do ninho e do enfeite de objetos azuis que o tilonorrinco coloca no ninho. O que ele está transmitindo, qual é a mensagem que ele está transmitindo para a fêmea ou outros animais, outros pássaros, por exemplo. Esse tipo de comportamento é muito comum nos pássaros, né? Comportamentos que seriam de exibição estética, né? Tem algum sentido evolutivo nisso? E, antes de mais nada, a questão cultural, eu gosto dessa imagem do busto de Nefertiti, para a gente parar para pensar, essa mulher, ou essa, se ela era assim de verdade é outra história, ou se foi uma liberdade poética do escultor, né? De qualquer maneira, está refletindo o sentimento de beleza de quem fez a peça. Mas, se vocês verem, olhem bem para o rosto dela e você, por esses ângulos todinhos, essa imperfeição no olho esquerdo dela, isso é proposital, é questão religiosa, para ela não ser perfeita, para que os deuses não tenham inveja dela. E por isso a prejudiquem, ou façam mal a ela. Né? Ou um deus desse lá do Egito. Mas ela era considerada dela. E hoje em dia ela também seria considerada dela. Não, aliás, para mim, ela tem traços que de uma pessoa que poderia ser uma modelo fotográfico, por exemplo. Né? Até o padrão dos lábios, do nariz, das maçãs do rosto, do queixo, do pescoço longo, está tudo aí. Né? Continuando, ou seja, a questão de padrão de beleza é cultural ou é algo que é mais um senso mais nosso, mais inato? Né? Eu coloquei essas duas imagens que vêm a seguir por conta de uma passagem lá de Yuval Harari, que ele fala que durante a história da humanidade todinha, e entre povos mais tribais, a masculinidade é sempre associada à exuberância, a masculinidade, poder, o macho alfa. Então, é um certo empavonamento, certo? De ele se exibir, de se colocar adereço, exibir, né, empavonamento, tanto exibir poder quanto beleza, história, né, de ostentação, de riqueza, e o homem mais poderoso.
da Europa na época dele era justamente Luís XIV, o Rei Sol, que disse: o Estado sou eu. E esse quadro aqui, essa referência aqui, do pintor, que nunca, dificilmente aparece quem é o pintor e quando foi pintado, foi em 1701. E hoje em dia, nada disso é masculino. Nada do que ele está usando, do que ele está vestindo, a não ser a espada, e mesmo assim parece algo que seria usado uma fantasia de carnaval, até a espada, certo? Mas peruca para disfarçar a calvície, que ele já tinha 60 anos, maquiagem para disfarçar os defeitos todinho do rosto, e ele não esboçava um sorriso, porque ele não tinha dentes nessa altura. Ele começou a perder os dentes com uns 30 anos de idade, problemas dentários, que não existia, né, quem resolvesse na época. Ele, né, meia calça, e está exibindo, sabe, as pernas, com essa meia calça e isso aqui não é sapato, é sandália. Hoje uma sandália feminina, né? Fora que essa roupa, essa né, púrpura com dourado, seria, isso virou, e aqui, virou algo extremamente, a ostentação, que ele fala que essa ostentação virou algo ou cafona ou kit, seria o que se queira chamar, para certos padrões atuais, né? Porque, oi, Professor, parece até que a roupa dele é do mesmo estampa da cadeira. É uma coisa exagerada até nisso. sim, é realmente a mesma estampa dessa cadeira. Ele pinta, são os trajes de gala. Ele se vestiu assim, com os símbolos do poder, o cetro, a coroa ali, tá ali descansado da cadeira e de uma espécie de baú aqui. Tá aqui a espada dessa em ouro, toda em ouro, o cetro e a coroa, que são símbolos de poder, e o manto real de gala. Esse aqui é um quadro pintado porque para ser quadro mesmo, né? Para ser um retrato com os trajes de alta gala, né? De gala mesmo, e com todo luxo. Então, que hoje em dia seria um exagero absurdo, só não um exagero absurdo, mas era o padrão. Olha só, era o padrão da época, masculino, certo? Porque hoje em dia, eu coloquei a imagem que eu coloquei aqui, foi da época do livro de Yuval, certo? Então, o presidente ainda era Obama. Então, como é que é o homem mais poderoso do mundo? Continua sendo. A, ou seja, se nega a ostentação ao máximo, a ostentação de roupa, só se usa preto, até um militar tem uma roupa sóbria, sobriedade até nas mulheres aí, né, Obama e o vice dele, com respectivas esposas, certo? Até um militar aqui está com uma roupa muito. Não é nem simples, não é nem simples, não, é muito sóbria. É porque o poder simbólico não precisa mais se ostentar na roupa, certo? Existem outras formas, né, de ostentação que já é simbólica, não precisa carregar investimento, tudo. Viram algo que só que a gente vê que quando em carnaval, ou coisas assim, ou a ostentação virou algo de pobre, por exemplo, né? Falando de uma forma bem, ou algo de mau gosto, hoje em dia passou para ser algo de mau gosto, mesmo assim, em termos, a gente gosta daquele colorido, carnaval, eu peguei duas fotos típicas de carnaval, né? A gente gosta de colorido,
que eu acho que representa bem o... Isso aqui é o caboclo de lança da zona da Mata Norte de Pernambuco, do maracatu rural. Está bem o caboclo. Uma fantasia dessa, uma roupa dessa, pesa uns 25 quilos. Tem uma armação interna, que é uma exibição de força também, de resistência física, o que eles fazem, né? E é ligado a culto religioso. Ele está com isso aqui na boca, é um cravo na boca, que é para fechar o corpo, que é ligado ao culto religioso. Então, são cortadores de cana. Passa um ano preparando fantasia, uma fantasia que tem referências muito antigas, viu, também da época como seria do Luís XIV, e fantasias mesmo de carnaval, aquelas de luxo, tem referência a esses tempos, né, que e é ou seja, a pessoa está se ostentando, tem volume, tem colorido, brilho, tem um colorido de pássaro, né? Querer imitar o colorido e o brilho, são duas coisas que são atraentes para primatas como nós, né? Atraentes, encher os olhos, né? A cor se destaca num fundo verde e cinza, que é o natural. Verde tende ao cinza, um verde escuro, as cores de frutas se destacam. Então, há realmente explicação, né, em termos de gostar. É lógico, uma imagem dessa, para que a gente já está se acostumando já se acostumou com um ambiente mais sóbrio, parece exagerada, né? Mas para essas pessoas não é. Para essas pessoas que têm uma vida simples e de sofrimento, é uma libertação daquele sofrimento deles, se vestir dessa forma, como aqui, outra imagem aqui, isso aí são os caretas da cidade de Triunfo, em Pernambuco também. A fantasia deles, a brincadeira deles é quem é que descobre quem é. Quem está assim, para o povo de lá, cada ano tem uma fantasia que ele não revela qual é, ele se veste desse jeito, se mascara e, e, e quem não se fantasia tem que descobrir quem é que está, por exemplo, com essa aqui, com a bandeira do Brasil aqui, né? Tem que descobrir quem, porque todo mundo se conhece, né? Quem é que está se vestindo desse jeito, certo? Então, vamos lá, começar mesmo. Ah, não, desculpa, ainda tem outra coisa, certo? Ainda tem outra coisa. Estou querendo. Esse aqui foi num livro de crítica de arte, uma vez que eu peguei um exemplo. São dois pintores. Vocês podem notar o seguinte: agora é questão de arte mesmo. São dois pintores igualmente bons em termos técnicos, dois pintores holandeses que viveram na mesma época. Eu acho que esse Thomas de Kaiser, sei lá como é a pronúncia, vocês nunca ouviram falar. E esse aqui vocês já, um bocado, Rembrandt. Esse quadro é considerado uma porcaria. E esse aqui é genial. Qual a diferença? É só vocês, para o meio de história, verem a composição, certo, das pessoas que estão sendo retratadas, a expressão. Olha, eu vou resumir isso aqui, sem entrar em tanto detalhe em termos de arte. Isso aqui parece uma foto instantânea que se fez uma pose para tirar na hora. Todo mundo posou, ficou com cara de a falsa, cara artificial e pronto. E aqui parece realmente que eles estão numa aula de anatomia. E cada um demonstrando as suas emoções diante daquela cena.
Tem mãe que está com uma curiosidade enorme, o outro está com uma cara apreensiva. Ele está transmitindo. E a postura do professor, esse doutor Tup, né, parece que ele está realmente dando uma explicação do que ele está fazendo ali. E isso aí não é uma pose, isso aí não pode ser pintado a partir. Ele não pode posar por meses nessa mesma cena, certo? Isso é uma composição. E não vão ficar. O pessoal aqui não vai ficar estático e aqui, nessa cena aqui, parada por meses, que é o tempo que leva para pintar um quadro. Então, isso é uma composição a partir de cenas que o pintor fez. Não foi uma pose, né? E ele transmite muito bem as emoções, as personalidades dos retratados. Ele tinha que conhecer o retratado para fazer isso, ele tinha que captar, sentir a personalidade dele. Por isso que, fora a própria composição visual aqui, que é bem diferente, né? A própria estética dessa composição, que é bem diferente em relação ao outro quadro. Então, a questão de arte não é questão só técnica, certo? Mas vamos lá, começar mesmo. Professor, então, tipo, eu acho que essa questão do belo é muito social também e da cultura que você está inserido, né? Porque dependendo das pessoas que estão ao seu redor, se aquela pessoa, seu amigo, seu parente, acha aquele tipo de roupa bonito, você vai achar. E aí, tipo, vai depender muito da cultura que você está inserido, né? Se você for de uma cultura para outra, talvez aquela cultura que ache bonito aquelas roupas, mas você não acha. Então, acho que vai muito do social, do que as pessoas estão achando bonito naquele momento, naquela cultura. Olha, a parte, o objetivo mesmo dessa aula, por exemplo, é ver onde é que está o lado biológico do estético. Tem uma componente realmente da época, tem muitos componentes culturais, de fato, na apreciação ou no gosto. Tem, sim, componentes culturais. Mas que autores como Kátia Manouki, ela diz o seguinte, que existe uma base biológica do sentir agradável e desagradável. Sim, que realmente o gosto por roupa, etc., isso pode variar. Né? O você se acostumar a... Por isso que eu disse que a gente que se acostuma a um ambiente mais sóbrio, a ver que o certo é usar terno escuro para um governante, não vai aceitar que um governante apareça com um terno cheio de lantejoulas coloridas, como daquele de fantasia de carnaval, numa cerimônia pública. Vai dizer logo, isso é fantasia, é, realmente a parte cultural é extremamente importante, mas o trabalho como o de Kátia Manouki, essa que a gente vai falar, é para distinguir o que é sensação, o que é sentir agradável aos nossos olhos ou a outro sentido, o que é agradável, o que é desagradável e o que isso tem a ver com o nosso senso estético, justamente porque a estética é usada o tempo todo. A estética é usada o tempo todo mesmo. Tanto é que ela é filósofa, vocês vão entender mais a proposta dela, explicando. Ela é filósofa, é filosofia. Kátia Manouki, ela é mexicana, filha de pais húngaros, judeus húngaros. Não é à toa que muitas das referências que ela faz são da cultura judaica. E a área da filosofia dela é estética, ela é especializada em estética. Que ela também é artista visual.
Aí, nesse fundo, nessa imagem de fundo, tem uma escultura monumental que é dela. Mas só que ela se especializou numa área que é chamada prosaica, que é a estética do banal, do cotidiano, né? Das cotidiano, por exemplo, uma arrumação de um supermercado para atrair o cliente. Né? A estética não da arte, e não aquela coisa voltada para a arte formal. Né? Agora, por que eu descobri essa autora? Porque os fundamentos dela é a biosemiótica, por causa da referência que ela fazia. Né? Ela fazia referência a todo aquele pessoal da biosemiótica, como Marcelo Barbieri, Thomas Sebeok, todos eles, e a fundamentação também teórica dela, que a semiótica aí, né, é para a comunicação. E então, a fundamentação em relação por exemplo, é persiana, a semiótica dela. Ele baseado em Charles Sanders Peirce, que também é a semiótica do pessoal da biosemiótica. Né? Mas vou continuar. Esse livro dela, o Indispensável Excesso da Estética, eu li primeiro no Google Play, porque eu não conseguia jeito nenhum em termos físicos. Quando eu estive no Chile, tentei comprar, porque eu não conseguia nem na Amazon, etc. Até que eu consegui fisicamente, porque o colega de vocês, Hermes, conseguiu para mim, porque de gente no México, né? Enviaram para ele, e ele me presenteou com esse livro, Indispensável Excesso da Estética. E é um livro mais de biologia do que de estética. A fundamentação todinha, ela começa com Darwin, com o livro de Darwin, A Origem do Homem, né, e da seleção sexual, que ele lança o conceito de seleção sexual, que é de 1871, a partir dos estudos de pássaros como pavão, ave do paraíso, e comportamento e de escolha da fêmea. Certo? Então, aqui, isso eu vou colocar o conteúdo de forma resumida e não me alongar muito por isso. Certo? Na fase inicial, esses teses, ela fala de teorias estéticas de modo geral, da fundamentação filosófica, e ela divide o mundo em 3 orbes, usando aí o termo em latim. Primus, que é a material. Secundus, vida. Tertius, cultura. Certo? Aí os conceitos da primeira, né, primus, entropia, e a questão da entropia, né, e a questão do significado, da teoria de informação, etc. Os secundos, que é da vida, digamos assim, ela defende, também é uma coisa para ver se falar sobre ela, ela defende, do mesmo jeito que Catherine Pale, ela defende uma sensibilidade universal gerada pela vida, certo? Que é a questão de sensibilidade, que a senciência é algo inerente aos seres vivos. Por isso que eu disse, a abordagem dela é semelhante à de Catherine Pale, só que ela vai de um outro ponto de vista não de uma psicóloga como Catherine Pale, de uma psicóloga especializada em emoções, e sim de uma filósofa especializada em estética, certo? Ela vai para um outro ponto de vista, mas, digamos assim, eu acho que o trabalho dela é bom, tem algo que se complementa, enquanto que ela estaria interessada em senso estético, como um senso também uma forma de regulatório, de um senso da consciência integrativo, corporificado.
Catherine Pale está interessada em emoções, certo? Tanto é que isso é título de capítulo. Tem um só, quimioestética. O que seria isso? Não, é simplesmente do ponto de vista molecular que as moléculas se interagem para se otimizar, etc. Né? Existe sensibilidade a nível molecular. O que é estésia aí seria simplesmente sensibilidade. Do mesmo jeito que no nível celular existe sua sensibilidade, no nível das plantas, não é consciência, é sensibilidade. Aí fica mais claro essa zooestética, zoopoética, a sensibilidade dos animais ao que acontece a eles, ao seu entorno, e o comportamento, como é o zoopoética, é o comportamento estético dos animais, comportamento de exibição, por exemplo, o tilonorrinco, de ao montar seu ninho e enfeitar objetos azuis para atrair a fêmea. Certo? Até que ponto? A gente não está falando de arte, e sim o que Kátia mandou, que a proposta dela é elaborar uma teoria estética que seja mais abrangente, que fuja da arte e fuja do ser humano, do simplesmente humano. Que a nossa estética, nosso sentimento é um produto da evolução. A gente está falando de nosso senso estético e não de culturas simbólicas particulares, específicas. Aí é outra coisa. Quando você falou que realmente gosto por roupa, isso pode variar de acordo com modas, depende. Sim, aí já estamos falando no nível de cultura simbólica, né? E não mais de sensibilidade, pura e simplesmente. Certo? Professor, em relação a isso, eu estou pagando outra disciplina, e aí ele mostrou um experimento que eles colocaram tipo um aquário no rio, e os peixes iam passando livremente, e tinha alguns aquários. E aí as fêmeas que viam os aquários com macho e uma fêmea sentia mais atração por lá do que em um aquário que tinha, por exemplo, 2 machos, ou enfim, algo assim. E aí eles concluíam mais ou menos que como tinha uma fêmea e um macho, ela meio que sentia mais atração por lá, porque a fêmea gostava mais. Calma. Tipo, não sei se você entendeu, mas a fêmea, ela. Já que tinha uma fêmea ali, então ela falava, então aquele macho deve ser bom. Do que, por exemplo, tivesse 2 machos. E aí era bem legal também, com peixes, isso. Ele mostrava muito legal. Porque isso é comum, não é? Essa questão do comportamento da fêmea para a escolha do macho, certo? É comum aos vertebrados, não é só aves. Isso é muito mais evidente em aves, mas aí aquele conceito de Darwin da seleção sexual, certo? Que, de fato, se você pode ver até um peixe, às vezes a gente subestima a inteligência dos peixes, certo? Tende a subestimar, mas muito do comportamento é um comportamento gerado por evolução, certo? Uma fêmea, quando ela faz isso, como o macho já está, um macho que já está com outra fêmea, ela se sente mais atraída do que um só macho que tem por ali, né? Porque significa que já é uma demonstração dele de que ele consegue ter fêmeas, certo? Então, significa que já que ele tem saúde, que ele vai ser um bom procriador para ela e para deixar descendente, porque a tendência da fêmea é a escolha.
Dos machos, é o contrário, é a diversidade, espalhar. Machos tendem a não ser seletivos, certo? Tendem a querer se espalhar coisa, porque ele pode ter um número muito maior de descendentes do que as fêmeas. Estou falando assim, macho e fêmea, não questões culturais agora. Então, nessa parte cultural, é aí que ela diz como é que a cultura se desenvolve a partir desse biológico. Na última parte, o excesso, que é a ostentação do excesso, a estética da exuberância, raiz filosófica, excesso estético, é que a estética necessariamente vai ser excessiva. Vai ser algo para exuberância, como é a cauda do pavão, né? É algo para... Ela acaba sendo algo que é excessivo. Mas vamos continuar qualquer coisa. Aí são os dogmas da estética que ela coloca, fala bem rápido, não tem não, que a área dela, de filosofia estética, teve preconceitos ao longo da história, e que que belo é colocado como o sentimento do belo como algo dos mais sublimes. Então, que, que a cultura se opõe à natureza, são duas coisas separadas, que o belo se opõe ao útil. Beleza é um valor puramente espiritual, a contemplação do belo é algo desinteressado, que não está envolvido com interesses outros, a estética está nas características dos objetos, uma proporção, ordem, ritmo, simetria. Os enigmas da estética só se descobrem por razão filosófica. Os juízos estéticos são imparciais e objetivos. A estética é exclusivamente uma questão cultural, a valorização estética é algo distanciado, toda a discussão do estético tem que se realizar em função da arte. Ela disse, tudo isso aí é dogma, certo? Um a um, ela disse que é tudo dogma, certo? Tudo, na realidade, preconceito. Não vou me deter aqui nessa citação dela agora, não, porque a estética é do grego, ela começa assim, astenastai, que significa perceber. É a sensibilidade, a abertura ao entorno, ciência, sentidos, em qualquer nível. Todo ser vivo apresenta membros unicelulares, aliás, todas as células apresentam. Então, senso estético é corporificado, está no corpo. Só para fechar, porque é uma coisa que eu acho que ficou faltando aqui na apresentação, então tenho que falar. Para resumir a coisa, o que é produto da evolução, o que digamos, o que digamos assim, o que é favorável à sobrevivência, que tem a ver com essa sensibilidade estética ao entorno. Falando de forma resumida, essa sensibilidade é a percepção do agradável, tudo que aquilo que é agradável é favorável à sobrevivência e à reprodução. E isso tem impacto evolutivo, isso é adaptativo. E o desagradável é aquilo que compromete a sobrevivência. Eu estou falando aqui de uma forma meio grosseira, meio resumida, mas é por aí. É o balanço entre o agradável e o desagradável.
no final das contas. Nós sublimamos, em termos simbólicos, na nossa cultura simbólica, de sentir algo agradável, a gente já coloca como algo bonito. A paisagem agradável é aquela paisagem que nossos ancestrais, ao enfrentá-la, foram mais favoráveis à sobrevivência. Existem alguns estudos sobre isso. Agradável é a visão da água, e ela também é bonita. A gente sente algo bonito, algo relacionado. A gente sente o colorido bonito, porque as frutas são coloridas, são atraentes. Essa atração que o animal sente, bem nossos antepassados, certo? Esse sentimento de atração está relacionado ao nosso sentimento de beleza. Na realidade, a gente chama, o que a gente chama de beleza, a gente pode chamar também de atração. A visão, por exemplo, de algo carbonizado, algo morto, deteriorado, tudo isso é muito feio, porque são ambientes para serem realmente, para sentir repulso a eles, porque eles comprometem a nossa sobrevivência, para se afastar dali. Certas coisas que a gente acha feio é para que a gente realmente se afaste. Então, essa é a base biológica, certo? É por aí a base biológica, certo? E do mesmo jeito que as emoções estão corporificadas e estão relacionadas a isso, esse sentimento, o senso estético, ele se funde às emoções. Realmente, a arte tem um apelo estético que é também emotivo. Eu vou pegar direto, viu? Porque senão a gente não dá conta. Então, temos, aí é só resumindo também aquela divisão dela no indivíduo primus, orbis, primus, secundus e tertius. Configuração, usando o termo aqui em latim, que é a coisa extensa, matéria de Descartes. Coisa significante e coisa pensante. Primus, né, é matéria pura e simplesmente. Se organiza e forma vida, que tendo vida há significado, ou seja, há semiose, é o que os biosemióticos estudam. E na coisa pensante, a gente tem o pensamento simbólico. Aqui a gente tem, nesse nível, na matéria tem informação, a teoria da informação é nível de material mesmo. Aqui a gente tem significação e aqui a comunicação. Aqui é o movimento, em termos de ciclo, primeiro, o movimento inicial, efetor-perceptor, já no nível da vida, e no nosso nível cultural é o ator e reator. Eu peguei essas duas citações, essa aqui, fala primeiro essa, é signo ergo sum, significo, logo existo. Ele se atualizando a citação de Descartes. Quando eu penso, a existência da vida é coisa do significado. E essa aqui, que é uma citação, o tato e a evolução dos sentidos, um dos primeiros capítulos dela, e ela tem essa epígrafe no começo do capítulo, que eu achei interessante, que o DNA tem palavras, sintaxe, significados, mas como um texto é um lego molecular, uma escultura cuja informação, codificada na sua própria forma, não pode ser lida à distância. Tem que ser sentida por outras moléculas. Isso faz parte do que ela chama da sensibilidade da molecular, quimioestética. Tem que ser sentida por outras moléculas, né? Por outras moléculas na célula para poder ser lida. As letras do DNA são tridimensionais, são lidas e entendidas por tato, como uma pessoa cega lê um texto em braille. No final das contas, a base da sensibilidade celular é o contato molecular entre moléculas.
é o contato entre sinais químicos, né, que são decodificados. Continuando. Aí eu sei que tem muita informação aí, sou antididático, mas eu não quis separar. Aí ela fala de exemplos de culturas animais, como que a aprendizagem, a divisão de trabalho, ciências sociais, o jogo, como a gente observa, o jogo, a brincadeira entre filhotes, e mesmo entre adultos, né? Quem tem gato sabe que gato brinca a vida toda. Criatividade e invenção, comportamento social como instinto de manada, território, cooperação, rituais, né, como a luta rituais, construção de artefatos, inclusive ninhos de teia de aranha, ninho de cucupim, linguagem, que há dialetos locais, a comunicação. Tem um livro muito bom sobre comunicação em animais. Dialetos locais de aves, né, que pode variar dentro de uma mesma espécie, código referencial das abelhas, aquela dança ritual que ela faz para comunicar onde tem uma fonte de alimento, condutas altruístas, isso aí a gente já viu, né? Você já deve ter visto um bocado de exemplo. E isso aqui, vamos lá, certas críticas que ela faz a coisa que a gente já viu antes. Aqui, movido a café e água. Conceito de meme de Dawkins. Eu não tinha ouvido falar desse conceito de culto gen, mas é equivalente. Culto gênero cultural, de Edward Osborne Wilson, que são unidade mínima de cultura. Esses conceitos a gente já viu, né? E também eu não conhecia, mas ela cita esse aqui, e também isso aqui eu não conhecia, mas ela, eu tomei conhecimento a partir dela. Porque nos anos 1960 a 70, certo? Também teve uma busca das unidades mínimas de sentido da semiótica. E tem autores chamados de Visema, ou de Semema, de Mitema, do meu vez que tinha um meme, certo? E o grande problema é aquilo que a gente já falou. Como é que a gente pode caracterizar essas unidades mínimas culturais? Como? Como eles são, como é possível ter unidade mínima, porque essas unidades mínimas seriam como átomos ou como gene para a... Então, para isso existir, cada unidade mínima de ideias, cultura como uma ideia única, teria que se espalhar pelos cérebros como vírus, e havendo pouca mudança entre um e o outro. A gente sabe que as ideias não são compartilhadas dessa forma. Eu falo uma coisa, cada um entende da sua forma, e cada unidade é bastante fluida. Eu disse, não existe limite, delimitações. Ou seja, a cultura simbólica não é descontínua. O atomismo, todas essas noções, como também do conceito de higiene, requer unidades discretas. Então é algo descontínuo mesmo. Por que a cultura também tem que ser descontínua? Aí é essa pergunta que eu faço, não é nem dela. Que é a atomização. Será que é um obstáculo epistemológico? É o obstáculo epistemológico do século XX, porque está se questionando muita coisa a respeito disso no século XXI agora. Certo? Mas essa coisa está buscando unidade fundamentais mínima para tudo. É para matéria, tudo bem, vai estar até se questionando isso, e tem autores, tem algumas teorias mais recentes, mas ainda em nível de especulação, porque
a coisa quando entra na física fica muito mais complicada mesmo, certo? Porque para testar para verificar algumas teorias, a gente não tem tecnologia para isso. Vamos entrar aqui nesse detalhe, mas está se questionando a questão de matéria descontínua até na física, até em física mesmo, que essa descontinuidade é um certo nível de organização da matéria. No nível mais profundo ainda, mais fundamentais, é outra história, que a gente ainda não chegou lá. Até do gene, tá? Depois do progresso do genoma humano, questão de realmente de ter genes discretos, também está até se questionando, certo? E informação, que é bits e bytes, informação com unidade mínima, tem a teoria que é lá do Shannon, da informação, que ele elaborou em 1948 uma equação que ela é o oposto da entropia. Quando se viu em termos que mostra realmente a informação como algo que é oposto ao que é a entropia. Então, essa querer que tenha tudo suas unidades mínimas parece um obstáculo epistemológico, no sentido de Gaston Bachelard. Mas isso ainda não coloca esse obstáculo epistemológico nos anos 1930, né? Porque era da época dele. Algo que começou realmente a se desenvolver na época dele. Certo? Mas vamos continuar. Certo? E ela também faz críticas a gente que a gente já também, esse assunto que a gente já viu. Por isso é bom colocar esse assunto agora, porque ela está falando de coisas que a gente já viu, né? Biosemiótica, tudo isso aí. Não é à toa que eu deixei esse assunto para o final. Crítica à teoria da dupla herança de Richardson e Boyd e as concepções de Jablonka e Lamb. Ela usa muito dela, ela não está criticando como um todo. Ela não está criticando o trabalho de Richardson e Boyd nos fundamentos, etc. Mas ela está considerando que falta coisa a tanto a Richardson e Boyd quanto a Jablonka e Lamb. Richardson e Boyd da dupla herança e Jablonka e Lamb dos níveis de seleção, né? Da evolução em dimensões genética, epigenética, comportamental e cultural, simbólica. Certo? Porque em ambas elas dizem que elas consideram a cultura humana sem uma integração com o conceito de informação. Como não há... Ele diz que está faltando o quê? Um conceito de semiose que integre, uma teoria que integre a informação ao símbolo. A gente falou que, né, que o símbolo é uma coisa que surge a partir da informação. Certo? E todo ser vivo processa informação, então da bactéria. Agora, cultura simbólica é algo do gênero homo, pelo jeito. E, provavelmente o Homo erectus já tinha. Isso é provável, não dá para saber ainda. Certo? Então, ela tem uma proposta para isso. Licença aqui. Ela tem uma proposta. Usar 4 conceitos. Uma proposta a ser desenvolvida ainda, certo? Esse conceito de von Uxküll é um conceito realmente de biosemiótico, que é usado na biosemiótica. Abstimum, de entonação, mas aí é o sentido acho que minha tradução não foi muito literal em relação ao espanhol, certo? Depois fui procurar ver mesmo mais esse sentido, esse conceito, a partir de outros textos,
esse conceito de von Uxküll seria melhor traduzido como afinação. Se afinar, certo? É a afinação do ser, um ver daquele ser, ao seu meio ambiente, que um ser vivo, pelo processo de aprendizagem dele, um animal, pelo processo de aprendizagem dele, ele tem que se ajustando ao seu ambiente. Quanto mais ajustado ele for, mais afinado ele é a esse ambiente. Então, as espécies, elas têm processos de comunicação, de troca de informação entre os indivíduos, né? Então, nesse caso, faz parte também esse linguagem, linguagear de Maturana e Varela, e tem outros dois princípios, de coordenação e de cooperação. A coordenação, a homogeneização das estruturas internas, cada membro, a partir da comunicação entre eles. Então, essa comunicação faz parte dos ajustes dessa afinação entre eles. E faz parte desse linguagear, dessas formas de comunicação. E cooperação, né? Os dois estão juntos, a coordenação e a cooperação, que essa homogeneização também é do próprio sistema de comunicação. Eu coloquei pássaros, né? Porque é demonstração desse comportamento. E segundo Kátia Manoukian, isso aqui está na base biológica para gerar o símbolo. Quando isso é desenvolvido ao máximo, a gente já tem um potencial para ter o símbolo, a construção simbólica. Quando há abstração disso aí, a gente tem um nível de entendimento simbólico, já tem uma linguagem simbólica. A linguagem deixa de ser puramente uma comunicação entre os membros de uma espécie e passa a ser uma comunicação abstrata, certo? Vamos continuar. 10 fatores evolutivos, não, eu vou passar isso aí, viu? Lá você pode até... Vou passar, porque vai ficar realmente muito prolixo a coisa aqui. Passar adiante. Fatores, os 10 fatores evolutivos. Quiserem dar uma pausa no vídeo e ler cada um deles. Okay? Vai ficar muito... Vamos mudar agora de autor. Agora eu não vou me deter muito nesses, porque eu não sou muito especialista, mas essa abordagem agora é mais voltada para a arte mesmo. Certo? Esse aí, o Stephen Davis. Certo? Bom, vamos mudar, vou falar de alguns autores aqui. Isso aqui vai ser de forma breve, tá? Que a questão agora é do comportamento artístico mesmo. Afinal das contas, como surge a arte. Em termos evolutivos. 4 hipóteses básicas. O comportamento artístico, né, que gera a arte. Em termos evolutivos, é adaptativo, certo? É algo que favoreceu a sobrevivência. Por exemplo, o comportamento artístico favorece a seleção sexual. É um comportamento que é relacionado à exibição do macho, para ele ganhar, ser escolhido pela fêmea. Ou é um efeito colateral de comportamento adaptativo, certo? Tinha um comportamento adaptativo, como é a reprodução, mas o artístico não é adaptativo, mas é algo que acompanha, como é a reprodução. Ou é um vestígio sem... cadê meu? É vestígios sem funções de comportamento adaptativo, como o apêndice,
que a arte, aí no final das contas, surge como acaba surgindo como vestígio, ou comportamento artístico. Aí envolve também, não é só pintura, escultura, aí vão ver também canto, dança como pelos psicólogos evolutivos, ou pela etologia, como é de Desmond Morris, todo esse comportamento de aprender a tocar um instrumento, por exemplo, a dançar, a cantar, é uma exibição do tipo como um pavão se exibe abrindo a cauda. É uma exibição que, por mais que não seja explicitamente para a atração do sexo oposto, mas, segundo eles, é um comportamento como é o do pavão mesmo, que tem uma origem sexual, de exibição, de exibir sua saúde, sua coordenação motora a partir da dança, sua destreza e inteligência ao tocar um instrumento. Né? Agora, quando a gente está falando de instrumento, ela já houve um desenvolvimento tecnológico extremamente grande. Então, vamos lá. Ou, em quarto lugar, não há conexão entre arte e evolução. Então, se não há questão só cultural, isso não é para ser discutido. Certo? E ele discute dois autores que eu vou procurar informar. Um é esse Anirudh Patel, acho que sei lá qual é a pronúncia, acho que ele é americano, mas é origem indiana, que é um neurobiólogo, certo? Faz estudo com neurobiologia. Se eu não me engano, a origem dele a formação inicial dele é em psicologia. Mas a área dele é a neurobiologia da música, do que acontece no cérebro por causa da música. E o trabalho dele aqui, o principal livro dele, que é Música, Linguagem e o Cérebro. Fala da relação entre música e a linguagem, certo? E as origens biológicas disso. Só que, sem querer demora muito em termos de crítica ou não, que a abordagem dele é muito mais voltada para o processo fisiológico em si no cérebro. E ele se perde um pouquinho em termos de explicações evolutivas. Certo? Eu fui ver que ele tem um monte de referências realmente só voltada para a neurobiologia, do que acontece no cérebro. E, de fato, a música é muito relacionada às áreas do cérebro com a linguagem, ou seja, como origem cultural, pelo menos, surgiu como uma expressão de comunicação, de linguagem. Mas você pode notar que toda a cultura humana desenvolveu música, desenvolveu forma de canto, ou a partir da imitação de canto de pássaros, até os pirahãs da floresta amazônica, eles têm uma linguagem de assobios. E se comunicam a partir de assobios dentro da floresta. Aí é um caso curioso, mas vai ser para o assunto de outra aula. Certo? Eu vou procurar saber, eu descobri esse assunto a partir de uma referência que era de Noam Chomsky, que fazia referência a Daniel Everett, que, por sua vez, mudou de missionário evangélico americano para linguista por contato com esse povo, a partir do contato com esse povo, e virou ateu. Mas isso é outra história. Deixou realmente a religião, e acabou, ao invés de ele converter,
esse povo isolado lá na Amazônia nos anos 70, ele que foi convertido. Ele que acabou sendo convertido, porque o choque cultural foi muito grande. Mas aí é outra história. Vamos lá. E ele também fala dessa autora, que é Ellen Dissanayake, né? E que ela tem uma teoria de que a arte tem a ver, surge inicialmente com contato entre mãe e filho, um contato íntimo entre mãe e filho, e isso imprime na cabeça, já desde cedo, esse, essa expressão, certo? Eu vou falando a hora. Vou pegar direto Agora, outro autor, eu disse que eu não ia falar muito sobre eles, porque são exemplos de trabalhos que querem explicar a origem do comportamento artístico e da arte. O que a ênfase muito mais, por exemplo, dele do Pater, é o uso da tecnologia, ou seja, das ferramentas, a arte como, que eu me lembrei disso agora, como forma de tecnologia, certo? Como derivado da tecnologia, como é o cozinhar, o uso do fogo, certo? Como o uso do fogo. Isso é uma consequência das atividades de ferramentas de sobrevivência. O uso do fogo gerou o ato de cozinhar, e o ato de cozinhar se aperfeiçoou, e é uma forma de arte. Então, ele está considerando toda essa expressão como fazer uma ferramenta, como uma forma de arte, no sentido bem mais amplo de arte do que simplesmente o que a gente chama hoje de arte, né? Mas vamos lá. Um estético, por esse outro aqui, ele é bem, acho bem interessante. Desses que eu falei, esse é biólogo, Richard Plum. A proposta dele é bem mais radical que todos os outros até agora. Eu acho que ele é até mais amplo do que Kátia Mandoki. Certo? A ideia dele. A gente fecha por hoje com ele. Richard Plum, que é a evolução da beleza, não é à toa. Ele é ornitologista, um ornitólogo, que parte daquele trabalho de Darwin de 1871, da seleção sexual, e vai às últimas consequências. Ele se aprofunda. Eu vou ver se eu compro esse livro aqui pela Amazon, A Evolução da Beleza. Ele é de 2017, se não me engano. 2018. O texto que eu tenho dele é mais antigo. Como é que a teoria de Darwin esquecido, da escolha sexual, da escolha de acasalamento, moldou o mundo animal e nós, né? Estética como a coevolução entre o mundo artístico humano e biótico, certo? Que é o artigo dele, aqui o Tolinorrinco e o ninho dele. Bom, agora não. O Tolinorrinco, vou botar aqui, tirar esse texto, e o ninho dele enfeitado de coisas azuis. Ele construindo o ninho. Né? Opa, agora vamos. Ela questão. Flores são bonitas, raízes não. Cantos de aves para atração são bonitos, gritos de alarme não. Por quê? Segundo ele, isso não é por acaso. Não foi um acaso. É um resultado da evolução mesmo. Certo? O artigo é esse. Eu estou me baseando no ano de 2013. Certo? Que eu li esse artigo. Certo? Há uma coevolução dialética entre produtores e avaliadores. Aí é entre espécies diferentes, e não somente dentro da mesma espécie, e não é somente a questão da sensibilidade do indivíduo
ao sentir agradável e desagradável. É uma coisa bem mais ampla. Porque um ser vivo, sendo um ser vivo, não um animal, ele gera algo para o seu ambiente. E esse algo vai ser avaliado por outros, inclusive de outras espécies. E isso gera o quê? Uma coevolução, certo? É muito patente no caso das flores. Há transformação em ambos, a arte estética com propriedades emergentes e irredutíveis do que eles chamam da propaganda, ou seja, gerar algo que atraia outros, que pode ser de outra espécie, né? Comunicação, avaliação, escolha e retroalimentação. A polinização é um exemplo que ele dá, certo? A flor foi vantajoso para ela, para aquela espécie, durante a evolução, desenvolver a atração para animais polinizadores, que podem ser insetos, podem ser pássaros, podem ser morcego. Do mesmo jeito que também desenvolver frutos atraentes foi por coevolução para certas plantas, inclusive certas plantas, para que a semente quebre a dormência, a semente precisa passar pelo trato digestório do animal para quebrar a dormência de forma mais rápida, certo? Então, e também não é à toa que certas frutas são atraentes para certos animais. Isso foi vantajoso evolutivamente para aquela planta. O que eu peguei como exemplo, uma flor que tem polinização pelo vento, uma que tem polinização de inseto e outra aqui pelo beija-flor. Cada uma com o seu nicho, mas a gente tende a achar essa aqui mais feia. Ela aqui, ela não tem necessidade nenhuma de atrair nenhum tipo de animal para que haja polinização, certo? Então, aquelas que tiveram vantagem, elas têm que atrair animais para polinização, é questão da coevolução mesmo, certo? Enquanto que raízes não precisam de nada disso. Raízes, elas têm que cumprir a sua função fisiológica, que é ancorar a planta e absorver os micronutrientes necessários, a água e micronutrientes necessários do solo, certo? Então, Professor, sobre sobre esse assunto me veio na mente, né, que a coevolução das flores, né, das plantas, mais específico das flores, com os animais, é bem visualizada, bem destacada, né? Mas houve também coevolução de fungos com as raízes. E como os fungos aparentemente também não são tão visíveis, agradáveis, né? Poderia ter alguma relação nesse sentido? Esse mundo subterrâneo sim, ser sempre mais estranho, sim. mais feio? Olha, porque o fungo, por exemplo, não tem necessidade de atrair animais, atrair outros seres. Olha, nós somos produto da evolução também. Por mais que a gente não seja polinizador, mas né, nós somos produto da evolução. Por isso que ele disse, não é à toa que a gente acha flores bonitas e não vai achar raiz bonita. Não é à toa, nós somos produto da evolução também, certo? Do mesmo jeito que uma flor pode ser atraente para... Mas tem outro sentido aí, né? E o fungo também não precisa. O mundo subterrâneo, para nós, não é um mundo bonito, porque ele não precisa, ele tem que funcionar em termos fisiológicos mesmo, físico-químicos. Né?
aquilo lá é o mesmo jeito. Você tem uma vez falou comigo que as plantas parasitas têm a tendência a serem mais feinhas, a gente achar mais feinhas do que aquelas de vida livre, né? Que nós também somos produtos dessa coevolução, certo? As frutas que a gente acha bonitas são justamente, em predomínio, é lógico que existem coisas feias que a gente aprendeu a separar coisas e descobriu que elas são comestíveis, certo? Mas aquilo que nos enche os olhos são comestíveis, né? São coisas que nos são agradáveis. Aliás, primeiro visualmente, mas também tem que haver ser agradável o sabor, em descobrir isso, ser agradável. Mas é questão de coevolução, porque muitas plantas, né, também tiveram vantagem se gerarem frutos que possam ser comidos por animais, passam pelo estrado digestório e depois a semente dispersa longe, certo? Dessa coevolução, há uma interação entre um ser vivo que gera alguma coisa e o outro que faz essa avaliação, né? E vai haver uma retroalimentação aí, com o passar de milhões de anos, certo? Então, como ele diz, eu disse que a teoria dele é muito mais ampla ainda, dessa coevolução dialética entre produtor e avaliador, a questão de gerar um produto e ser avaliado. E a arte humana também é isso. A última parte desse artigo ele fala da arte humana. A arte humana também é isso. E não significa que também, por exemplo, diz que coevolução não leva necessariamente a algum progresso. Não significa progresso, é no sentido realmente de sobrevivência e de ser adaptativo. E, ele fala que a arte e a estética estão atreladas a contexto histórico, questão cultural. Então, no final das contas, o que é arte, não vamos entrar em discussão de agora, porque a arte é um domínio cultural humano, mas existe arte antiestética. Segundo Kátia Mandoki, comparando os dois, segundo Kátia Mandoki, bom, vou terminar já já. Acho que esse é o último slide mesmo de conteúdo. Só tem mais uma foto aqui. Segundo Kátia Mandoki, a arte não é necessariamente estética, certo? A estética, segundo Kátia Mandoki, é algo que tem a ver com nossa sensibilidade ao agradável e desagradável. Então, a arte pode gerar coisas desagradáveis e não deixar de ser arte, certo? Mas, segundo Richard Prum, não existe arte antiestética. Que a questão aí da estética é essa interação entre o produtor, aí nesse caso da arte, é o artista, e o avaliador, que é o público, os críticos, etc. E isso se transforma com o tempo e com o contexto cultural da época, certo? Então, coisas que não eram consideradas arte podem passar a ser, de acordo com a avaliação desse contexto. Eu estou citando dois trabalhos, vou colocar aqui essa figurinha aqui. Tem dois trabalhos aí que a própria Kátia mandou que fala sobre esse questionamento estético. Um é de John Cage, que é músico, que o trabalho, o título da música dele é exatamente isso. Isso aí é de minuto, daquela abreviação em inglês. 4 minutos e 33 segundos. Eu vi vídeo, tem vídeo no YouTube. Ele é pianista, ele é compositor de verdade, certo? E ele tem uma composição chamada 4 minutos e 33 segundos. Ele vai lá, senta ao piano, senta no banco, na banqueta, levanta
a tampa e fica olhando para o teclado por 4 minutos e 33 segundos sem tocar uma nota sequer, uma tecla. São 4 minutos e 33 segundos de silêncio. Fecha e vai embora. O que ele quer dizer com isso? Que isso é arte conceitual mesmo, também. Não só tem arte conceitual nas artes visuais, não. E aquela era foto. Essa foi o auge sei lá, seria dadaísmo, da arte conceitual, que começa com o Duchamp, com o Rinaldo Duchamp, que é a fonte. Aquilo lá era uma provocação que ele fez na época. Aí foi outra. É de 1961. O autor, quem fez essa obra, né? Quem fez a obra, faleceu em 63, que é Piero Manzoni, um italiano. E o título é Merda da Artista. Aqui, o 30 gramas, 90 latinhas, enumeradas de 01 a 90, enumerada, etiquetada e montada de forma industrial, lacrada, com rótulo, com assinatura em rótulo em cada uma delas, dele, para atestar a autenticidade, 30 gramas, né? Está aqui, com conteúdo, né, líquido de 30 gramas, conservado ao natural, produzida e laptada em maio de 1961, ele escreve, tem em italiano, espanhol, inglês e alemão. Ser um produto como se fosse um produto industrial. Você já sabe o que tem aí dentro, né? Segundo ele, o que tinha aí dentro. O último, isso é curiosidade só. Isso é uma, para comer de história, ele queria criticar tanto a arte quanto o consumismo. E o próprio consumismo da arte. Criticar o próprio consumismo da arte. A própria supervalorização da obra. Né? Então, viram muito mais pelo isso. Enlatar o próprio cocô é artístico. Esse aí, não vamos ter muito nisso. Mas, curiosidade, em 1987, se eu não me engano, um comprador de uma lata dessas, de um leilão, abriu. Vamos ver se tem mesmo. Abriu. Acontece que não tinha. Na lata que ele abriu, tinha uma matéria orgânica não identificada, que não era gesso e algodão. Uma outra que foi, acho que nos anos 90, em 2000 e pouco, também foi aberta, não tinha, não. Foi só. Ele disse que tinha, mas não tinha, não. Eu imaginava também 90 latinhas dessa enlatada, tudo em maio de 1961. Era difícil de acreditar mesmo que tivesse cocô dentro dessas latas. Mas foi uma provocação dessa que a artista começa com. Então, isso é bonito ou não é? Aí que está no nível conceitual. E segundo o Richard Prum, não existe arte antiestética, não. A questão é de novas formas de avaliação que não é estética, por causa do conceito dele, dessa coevolução dialética, produtor e avaliador, né, dessa interação. E isso acaba, como sempre, dentro do contexto artístico, o que se fizer não é antiestético, se gerar a certa recepção, né? Bom, estamos terminando a aula também por hoje, certo?
Deixar isso aqui. O que está aparecendo? Aparecendo as permissões. Não. Tá aqui. Certo. É que eu instalei permissões. Eu instalei. Oh. Bom, eu vou parar de apresentar. Eu vou apresentar. E já vou parar de gravar. E saiu. Ah, sim. Ai, isso aqui está dando agora. Eu vou parar de gravar, certo? Eu